Boa tarde a todos. Estamos começando o quarto programa Diálogos de Interesse Nacional para discutir as questões que vão se colocar quando o Brasil tentar sair da crise pandêmica. Nós estamos concentrando nosso trabalho nessa terceira fase, enquanto nós tentamos sobreviver na primeira e na segunda fase dessa grande crise internacional. Hoje nós temos para discutir a visão social dessa questão o professor José Pastore, professor da Universidade de São Paulo, especialista em relações do trabalho. Ele tem muitos livros e muitos artigos, é uma pessoa que está sempre com grande presença nessa área e também confrade na Academia Paulista de Letras. Vamos ouvir o professor Pastore discutir as questões sociais ligadas à transição do Brasil para o período pós-coronavírus. Professor, a palavra é sua. Obrigado pela sua participação nessa videoconferência. Muito obrigado, embaixador. É uma grande honra. Permita-me chamá-lo de Rubens. Somos colegas lá na Academia Paulista de Letras, onde temos bons papos todas as quintas-feiras. É verdade. Nós estamos aqui diante de um quadro de grande dramaticidade na área social. A começar pelo campo do trabalho. Como todos viram, em poucas semanas de paralisação das empresas nos Estados Unidos, a economia jogou no desemprego 30 milhões de cidadãos. E hoje já sobe e já está subindo cada vez mais. O Federal Reserve tem uma estimativa de que os Estados Unidos chegarão a 47 milhões de desempregados até o final do ano. O que isso significa? Significa 32% de desemprego. E por que estou trazendo esse número aqui? É porque no crash de 1929, no auge daquela depressão terrível, o desemprego chegou a 27%. O Federal Reserve está antecipando 32% para este ano de 2020. O quadro no Brasil também é dramático. Nós tivemos aqui um dado do IBGE, na semana passada, dizendo que o desemprego subiu para 12%. Subiu um pouco mais de 1 ponto percentual. Alguém pode dizer, bom, então isso não é muito grave. Ocorre que há duas qualificações a serem feitas aqui. Primeiro, esse dado se refere a janeiro, fevereiro e março. Ainda não pegou o desemprego que está ocorrendo em abril, maio e que vai ocorrer ainda em junho. Em segundo lugar, com a chegada da doença, muitas pessoas ficaram com medo de sair na rua para procurar emprego. Ou seja, decresceu a quantidade de pessoas procurando emprego. Isso deprime a taxa de desemprego. É bem provável que ela já esteja bem mais alta do que 12% no momento atual. E, no correr deste trimestre, ela deve aumentar mais pelos dados que se tem ocasionais de setores que estão despedindo bastante. O governo agiu muito rápido e de modo muito eficiente nesse campo de proteção das empresas e proteção dos empregos ao editar 2 medidas provisórias de grande importância, que são a 927 e a 936, que tratam de flexibilidades para as empresas poderem reter os trabalhadores e continuar operando. Só para ter uma ideia da eficiência dessas medidas, até hoje, mais ou menos um mês, não é? Cerca de 9 milhões de contratos individuais foram assinados
para reduzir jornada de trabalho e suspender contratos de trabalho. Isso permitiu às empresas preservar os trabalhadores trabalhando nas suas posições. Ou seja, se nós considerarmos que, no total, no Brasil, nós temos 34 milhões de empregados seletistas, não é? Nós vemos que essas duas medidas elas estão cuidando de quase um terço, de 30% desse contingente, o que é uma coisa muito boa. A pergunta é, bom, o que está acontecendo com os outros 70%, se elas estão cuidando desses 30%? Bom, nos outros 70%, nós vamos ter uma variedade de situações. Nós vamos ter trabalhadores que continuam empregados normalmente, porque eles estão nos setores essenciais, é quem está trabalhando nos hospitais, nas clínicas, nos supermercados, na segurança, no transporte, na comunicação, no rádio, na televisão. Há uma parte que está trabalhando normalmente. Há uma outra parte que deve ter sido demitida já, mas nós não sabemos exatamente qual é o tamanho desse segmento que foi demitido. E há uma terceira parte que está trabalhando, entrando com pedidos nessas medidas do governo que eu acabei de citar, que são de redução de jornada e suspensão de contrato de trabalho. De qualquer modo, esses 70%, mais cedo ou mais tarde, vão enfrentar o esgotamento dessas medidas, porque essas medidas elas valem por 90 dias. Há também um outro auxílio importante que o governo propôs, agiu, está proporcionando, que são aqueles R$600 para os trabalhadores informais. Isso é de grande importância, principalmente no Nordeste. Isso está ajudando a manter uma parcela do poder de compra no Nordeste e o consumo mais ou menos ativo e a economia girando. Mas esse também tem prazo para acabar. Esse também é por 90 dias. Então, nós estamos aí com uma dificuldade contratada, que é da necessidade bem provável de ter que prorrogar tanto as medidas de redução de jornada e suspensão de contrato, como essas dos R$600. Mesmo assim, nós temos que considerar que a epidemia pode começar a reduzir os seus impactos no final do ano, início do ano. Os epidemiologistas não têm muita certeza quando isso vai acontecer, mas os efeitos econômicos e sociais vão durar muito. Os efeitos econômicos e sociais vão durar ao longo de todo o ano de 2021 e provavelmente vão entrar para outros anos. Ou seja, o Brasil está também com um quadro social contratado de grande gravidade. E, oxalá, nós não venhamos a ter a quebra de certas cadeias produtivas, porque, se isso ocorrer, além do desemprego, nós vamos ter problemas, por exemplo, de desabastecimento, se quebrar uma cadeia produtiva do setor de alimentação, como já ocorreu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, por força do isolamento, os abatedouros de aves, por exemplo, e frigoríficos, foram todos fechados, porque as pessoas trabalham muito próximas uma das outras. Aqui no Brasil, o Ministério Público já vem atuando no sentido de fechar alguns abatedouros. Bem, vejam, isso é na ponta de uma cadeia produtiva muito importante, que é a cadeia da proteína animal dentro do setor de alimentação. Oxalá essas coisas não se generalizem, porque aí o quadro seria ainda mais dramático. Era o que eu tinha apresentado no momento, embaixador. Não estou ouvindo a sua voz, embaixador. Quais são as perspectivas que você vê com as restrições fiscais, com todo esse problema econômico, para medidas concretas de apoio a os autônomos, as pessoas mais pobres, e também de essa rede de proteção social que
de alguma maneira, nós já temos no Brasil. Você acredita que possa a Bolsa Família e os outros programas sociais todos serem reunidos para que surja um novo programa de apoio? Como você diz, efetivamente vai ser muito difícil manter apenas por 3 meses ou por 6 meses esses programas, se essa perspectiva de que a crise vai se estender por todo o ano próximo, nós temos aí um problema social muito grande. Bem, Rubens, no campo da proteção social, o problema mais grave que nós temos pela frente é a existência de 41% de pessoas que trabalham por conta própria e a grande maioria na informalidade, ou seja, sem nenhuma proteção trabalhista e nenhuma proteção previdenciária. Então, toda vez que há um problema, e nesse caso aqui um problema gravíssimo da pandemia, essas pessoas caem no colo do Estado, porque elas têm que ser atendidas através da assistência social. Não há programas previdenciários para atendê-las, nem regras trabalhistas para protegê-las. Esse é o problema mais sério que nós temos no Brasil. Esse problema existe em outros países também, mas a gente nota que nos países mais avançados já está havendo vários esforços e tentativas até bem-sucedidas de formular proteções para essas pessoas. Elas têm uma peculiaridade que as distingue bastante daquele que tem um emprego com vínculo empregatício, protegido pela CLT. Esse que tem um emprego, a CLT já dá a ele uma série de proteções. Dá a proteção do descanso remunerado, das férias, do 13º, está atrelado a ele uma previdência social. Nós acabamos de fazer uma reforma da Previdência, que isso vai permitir que a Previdência continue protegendo essas pessoas. Agora, aquele que trabalha sem vínculo empregatício não tem nada disso. Por quê? Porque ele tem uma situação bastante diferente do empregado com vínculo. O empregado com vínculo ele tem essas proteções, porque essas proteções estão atreladas ao emprego e não à pessoa. Aqueles que trabalham por conta própria não têm emprego, então as proteções precisariam estar atreladas às pessoas e não ao emprego, porque eles não têm. Então, o esforço que os países estão fazendo no mundo é de encontrar proteções atreladas às pessoas, que tenham portabilidade, de tal maneira que, se uma pessoa, por exemplo, que trabalha por conta própria e tem proteções, decidir trabalhar como empregada, essa pessoa, ela carrega consigo essa proteção e passa a ter proteções do empregado. Se ela voltar para o mundo do informal, do conta própria, ela vai carregar essas proteções. Então, essas proteções têm essa característica. Elas precisam ser customizadas e ter portabilidade e atreladas às pessoas. O Brasil está longe disso. O Brasil fez uma bela reforma previdenciária, mas eu acho que vai ter que fazer uma outra, que é para encontrar proteções para as pessoas que estão no mundo da informalidade. Não é fácil, é um desafio muito grande, porque no Brasil a proporção de informais é muito maior do que na Europa, por exemplo. E, além do mais, a renda aqui dos informais é muito mais baixa do que aqueles que trabalham por conta própria na Europa. Então, é um desafio maior do que aquele que os europeus vêm enfrentando. Mas alguma coisa tem que ser feita. Eu acho que nós já estamos atrasados, já devíamos ter dado vários passos no sentido de definir esses sistemas de proteção. Podemos nos inspirar, só para começar, para ter um exemplo, nos sistemas que já estão dando certo em outros países. Por exemplo, na Alemanha, um sujeito que ele é ator de teatro, trabalha por conta própria. Ele é contratado por um teatro para fazer uma peça durante 1 ano. Como é que ele é protegido? Ele tem uma apólice de seguro previdenciário, digamos assim, ele tem uma apólice previdenciária para a qual ele contribui com metade daquilo que a apólice exige como contribuição. Vamos supor, se a apólice exige que ele contribua 20% da sua renda mensal, ele contribui com 10%. E
os outros 50%, ele vai ser repartido entre o teatro, que vai contribuir com 25%, e o governo, que vai contribuir com 25%. Então, numa apólice de 20%, ele contribui com 10%, o teatro contribui com 5% e o governo contribui com 5%. É um sistema de previdência ancorada numa regra de capitalização, onde há um compartilhamento da contribuição, porque se a contribuição ficar exclusivamente por conta do trabalhador, ela fica muito cara. Imagine no caso brasileiro, em que a renda é baixa, se tudo recair em cima de um trabalhador informal para ele ter as suas proteções, isso ficará muito caro. Nós precisamos nos inspirar nos sistemas de compartilhamento que já estão sendo testados em vários lugares do mundo. Essa é uma das ideias, né? O governo, segundo se noticiou, está começando a estudar algumas alternativas, algum regime especial para combater o desemprego em massa, que virá, como você mencionou. E uma das ideias que eles estão discutindo é a flexibilização dos contratos de trabalho, essa carteira verde e amarela. Como você vê isso? Bem, é claro que se você reduz o custo da contratação e facilita a contratação, você vai instigar mais emprego, não há nem dúvida. Agora, isso é alguma coisa que vai ter importância um pouco mais na frente, Rubens, porque no momento atual, nós estamos no meio de uma catástrofe. No momento atual, o que se impõe é continuar, é manter todas essas medidas que estão sendo desenvolvidas no momento. É manter esses R$600, é manter a redução de jornada, é manter a suspensão de contrato. Num curto prazo é isso. Agora, mais na frente, quando as empresas começarem a abrir e poder operar e estiverem em condições de contratar, esse tipo de programa é muito útil e muito indicado. Mas isso vai demorar um pouco, porque, veja, uma coisa é a loja abrir, digamos, em janeiro, fevereiro do ano que vem. A outra coisa é ter um consumidor animado e em condições de entrar na loja e comprar. É uma outra coisa. A China está passando por isso. A China está abrindo e os consumidores eles estão muito cautelosos, estão relutantes a comprar. Enfim, vai haver uma certa demora até que as empresas vão se animar a contratar e vão precisar de trabalhadores. Mas, nessa hora, esse tipo de contrato verde e amarelo ajudará bastante. E nós temos essa questão do emprego, né, do apoio emergencial para que uma boa parte da população que não tinha um emprego fixo, né, e você, nos seus trabalhos, faz uma diferença importante, né? As pessoas que estão empregadas e as pessoas que estão trabalhando com carteira assinada. Então, é muito importante, você mencionou isso. E como é que a médio prazo, além dessas medidas que, de alguma maneira, vão ter que ser estendidas, como é que isso se compatibiliza, como eu tinha mencionado, essa questão da Bolsa Família? Porque não é só o problema de apoio aos que perderam o emprego, os autônomos que não tinham emprego e trabalhavam em tarefas menores, é também a questão da desigualdade, né? São duas coisas. Como é que, a médio prazo, dentro desse cenário, né, de desemprego em massa, de informalidade crescendo, como é que você vê essa questão? Eu sei que é um problema complicado, mas está na hora da gente começar a pensar nisso também. Bem, nesse campo, Rubens, nós temos aí algumas pessoas que dizem o seguinte: olha, a pandemia, ela vai trazer mais generosidade, mais solidariedade, a desigualdade vai diminuir. Tenho várias dúvidas que isso aconteça. Eu acho que esses bolsões de pobreza que nós temos no Brasil, e são números, são monumentais, eles vão sofrer mais do que o geral da população. São pessoas que não têm condições de se proteger da doença, e muito menos se proteger de um desemprego avassalador.
Então, a desigualdade deve aumentar, e não só a desigualdade deve aumentar, mas a pobreza também deve aumentar. Nós vamos sair dessa pandemia muito mais pobres e muito mais desiguais, não há nem dúvida. Infelizmente, é preciso levar em conta esse cenário. Não é agradável, mas é o que vai acontecer em decorrência da pandemia. Agora, muitas pessoas continuarão como estão hoje, na informalidade. Hoje nós temos 40 milhões de pessoas na informalidade, é provável que isso venha até crescer, passar para mais, para 45, 50 milhões de pessoas na informalidade, ou seja, metade da força de trabalho na informalidade sem nenhuma proteção. E ainda nós temos, correndo por fora, no campo do trabalho, a entrada maciça e rápida e meteórica das novas tecnologias, que deslocam muitas pessoas dos empregos, que destroem muitos empregos, embora criem outros, mas destrói principalmente empregos que poderiam ser realizados por pessoas de modo mais rotineiro, de modo mais repetitivo. As tecnologias, elas substituem essas pessoas. Todas as tecnologias que incidem na repetição estão prosperando. Então, é mais um fator que vai deslocar pessoas do mercado de trabalho para o mundo da informalidade. É aí que surgem, então, as ideias. Bom, o que fazer num campo desse? A literatura mostra 3 linhas de ação. Uma delas diz o seguinte, olha, vamos reduzir jornada de trabalho para todo mundo, para mais pessoas poderem trabalhar. É pouco provável que aquelas pessoas que estão na margem, na informalidade, consigam realmente ocupar posições novas que são geradas por uma redução de jornada, né? Uma outra ideia que surge é, bem, como você não tem condições de manter todas essas pessoas trabalhando, vamos inaugurar aqui no Brasil os programas de renda mínima. Então, vamos dar uma renda mínima para todas as pessoas e, com isso, elas conseguirão sobreviver e, daí para frente, vamos tentar ir melhorando o crescimento econômico, a situação do emprego formal e assim por diante. É um desafio grande esse. É um desafio que terá que ser discutido, no meu entender, Rubens, no bojo da reforma tributária, porque muitos benefícios terão que ser fundidos, terão que ser remanejados e novas fontes de receita terão que ser obtidas para poder sustentar um programa de renda mínima. E a terceira ideia que surge é o seguinte, vamos tributar as tecnologias. Como as tecnologias estão roubando empregos, por assim dizer, vamos tributar as tecnologias e, com esses recursos, investir em educação, em qualificação, em requalificação, em capital humano e ajudar as pessoas que estão em situação mais precária. Eu acho que essas 3 ideias terão que ser discutidas, examinadas aqui no Brasil, porque cada uma delas tem a sua virtude, todas elas têm as suas dificuldades, e nós teremos que enfrentar essas dificuldades com criatividade. A questão da renda mínima tem a dificuldade econômico-financeira, né, das restrições de gastos, e terá que se encontrar uma fórmula. A questão da tributação de tecnologia também é complicada, porque o Brasil tem necessidade de tecnologia, né, indústria para se modernizar, e é difícil a gente imaginar que uma fórmula desse tipo possa, enfim, ser aceita sem muita discussão, porque nós vamos precisar de modernizar o parque industrial, continuar modernizando a agricultura, os serviços. Então, é uma questão delicada. A questão da renda mínima, nós estamos vendo isso ser discutido ao redor do mundo, né? Até nos Estados Unidos e na Europa, esse assunto está sendo discutido. Agora, é interessante a gente examinar também que, segundo a literatura, né, que trata dessa questão, no cenário internacional, o que nós estamos vendo é, nesses últimos 2, 3 décadas, o aumento da concentração de renda, né, e da desigualdade. E agora essa crise pode forçar uma mudança dessa tendência, porque realmente expôs em todos os países
um número crescente da população. Então, como é que você vê isso? Porque nós temos que conciliar a austeridade fiscal, não é? Os tetos que existem aí, a partir do ano que vem, com essa imposição da sociedade, porque essa desigualdade, essa falta de renda pode gerar um esgarçamento do tecido social aqui no Brasil, né? Não há nem dúvida, concordo 100%. Se você não fizer alguma coisa nesse campo, nós vamos ter um desdobramento social e político também, que pode comprometer a saúde do tecido social no Brasil. Veja, nós estamos, a classe média no Brasil, isso acontece em outros países também hoje em dia, a classe média no Brasil está sendo muito espremida. Nós estamos tendo, por força de perda de emprego, de tecnologia, de vários fatores, nós estamos tendo muito mais pessoas da classe média que descem na escala social do que aquelas que sobem para aproveitar as boas oportunidades das novas tecnologias. E essas pessoas que descem na escala social, evidentemente, são inconformadas, são insatisfeitas. Elas não gostam disso, elas protestam, elas estão dispostas a juntar movimentos de protesto. Isso pode realmente engrossar movimentos que até hoje aqui ainda não ocorreram, movimentos de classe, na verdade, não é? Devido a essa mudança na mobilidade social. O Brasil, durante muitas décadas, foi um país de mobilidade ascendente. As pessoas vinham do interior para as cidades e melhoravam de vida, estavam melhores do que seus pais, estavam melhores do que seus avós. Hoje, você pega um jovem de 30, 35 anos, são raros aqueles que estão em situação econômico-social melhores do que os seus pais. Ou seja, essa estagnação da mobilidade social é um problema sério. Agora, como você falou, as 3 medidas anunciadas têm problemas, vão desafiar a discussão. Tributar tecnologia é inibir a inovação, é uma coisa pavorosa. Por outro lado, há que se verificar de que forma você pode tributar essa tecnologia e fazer um fundo, fazer recursos para poder investir em educação, em social, em proteção, etc. A mesma coisa com questão de redução de jornada e renda mínima. Eu acredito que essas discussões precisarão ser abertas no âmbito da reforma tributária. No momento em que o Brasil abrir essa questão, não basta apenas discutir se vai ser CPMF ou não vai ser CPMF, é preciso saber quais são as novas necessidades sociais do país, porque a população está ficando intolerante em relação a essa desigualdade brutal que existe no país e no mundo. E essa intolerância tem que ser atendida de alguma maneira. Nós temos que ser criativos no campo tributário de buscar novas formas de gerar recursos para atender esses 2 problemas, o da desigualdade e o da pobreza. Porque o governo e as discussões, normalmente, focam a questão do papel do Estado, né, da contenção do gasto, que vai ter que aumentar, e questões relacionadas à economia, como investimento, concessões e tal. A discussão sobre esses aspectos sociais sempre fica no segundo plano, o que é uma distorção da importância do assunto. Quando a gente fala na questão do desemprego, da desigualdade, fica uma discussão meio impessoal. Como é que você vê isso impactando as crianças, as mulheres, os imigrantes? Como é que você vê essa questão? Esses são desdobramentos também dramáticos da pandemia e da crise econômica pela qual nós estamos passando e vamos passar, não é? Você pega o caso das crianças, por exemplo. Vou atacar apenas uma dimensão. Quando a escola fecha e a criança não vai à escola, é claro que tem uma parcela que acompanha isso pela internet. Mas é uma grande parcela que não acompanha isso pela internet, ela tem um prejuízo de conhecimento muito sério, uma defasagem muito séria. Mas, além disso, há um outro problema muito sério, Rubens.
muitas e muitas e muitas das crianças brasileiras dependem da escola para alimentação. É na escola que elas têm o primeiro café da manhã, é na escola que elas têm o lanche, é na escola que elas têm a merenda. Então, você manter essas crianças todas fora da escola, numa situação onde as famílias estão desempregadas e sem renda e sem perspectivas de emprego, é dizer o seguinte: olha, essas crianças vão adoecer muito mais do que estão adoecendo. Essas crianças vão sofrer de uma maneira terrível. Algumas delas poderão chegar a passar fome. Eu tenho exemplo aqui em São Paulo, eu participo de campanhas que estão procurando alimentar as crianças, porque elas estão numa situação de verdadeira desolação em face da parada das escolas. Então, o impacto dessa pandemia vai longe, vai nas crianças em cheio. Vai nas mulheres também. Sabe por quê? As mulheres, Rubens? Porque, em geral, as recessões elas pegam mais os homens do que as mulheres. Mas, neste caso aqui, o que acontece? Primeiro, as mulheres são muito mais informais do que os homens. Então, elas estão muito mais sofrendo do que os homens, elas estão muito mais na categoria dos R$ 600 do que os homens. Segundo, as mulheres são as mais frequentes, são as trabalhadoras mais frequentes do comércio e dos serviços, que são os dois setores mais críticos, que estão fechados. Grande parte desse setor, a não ser supermercado, farmácia, etc., está fechado. E as mulheres estão sendo despedidas, ou então estão sendo submetidas a suspensão de contrato de trabalho. Esse é um problema que atinge direto as mulheres, e nós temos que pensar que daqui para frente temos que bolar alguma coisa para poder, em situações críticas como essa, ter um anteparo, ter um certo colchão de proteção para esse tipo de população. Então, vejam, crianças e mulheres são digamos, são dois grupos, são dois contingentes que sofrem mais na pandemia e nessa crise do emprego do que a média das pessoas. E os imigrantes, como você vê? Olha, os imigrantes também eles são atingidos em cheio porque já existe uma má vontade geral com o imigrante, porque o imigrante é tido como aquele que vem tomar o emprego do nativo, né? do nacional. Né? Num caso de pandemia, já houve a constatação desta pandemia do Covid, já houve a constatação que, em muitos casos, a contaminação se deu pelo trânsito de pessoas entre países, né? Estrangeiros que entraram no Brasil, por exemplo. Então, acredito que nós vamos ter um certo agravamento da situação do imigrante, porque as barreiras que vão se colocar, vejam, várias fronteiras já foram fechadas, né? As barreiras vão se elevar ainda mais. No caso brasileiro, em particular, o que mais nos toca é o migrante da Venezuela. O migrante da Venezuela está sendo controlado porque, primeiro, ele traz doenças, segundo, ele traz despesa para o Brasil. Então, essa questão da imigração também terá que ser repensada, porque os estudos mostram que, de um modo geral, o imigrante tem dado uma boa contribuição à sociedade moderna. Vejam, por exemplo, mesmo nos países avançados, muitos dos profissionais da área da saúde, da tecnologia, da educação, da engenharia, da pesquisa, são imigrantes. Eles têm dado uma contribuição positiva nesse campo. Então, é uma outra questão social que nós provavelmente teremos que enfrentar no mundo inteiro, é claro, e também aqui no Brasil, com o agravamento desta crise. Veja quantos desdobramentos sociais nós teremos em função deste baque que a sociedade brasileira está tendo pela falta de trabalho e pela falta de renda. E ligado a isso, você mencionou de passagem também o investimento que vai ter que ser feito na área de saúde, né, para atender justamente as pessoas que não têm recursos para terem plano de saúde, tem que usar o sistema de saúde que nós dispomos aqui no Brasil. Esse é um outro aspecto também dessa problemática. Né? A área de saúde, veja, Rubens, a área de saúde ela já estava tendo um problema sério ligado à recessão. Com a recessão 2015, 2016 e 2017 também, muitas empresas elas
faziam duas coisas. Ou elas mudavam o plano de saúde, restringindo os benefícios para os empregados, ou elas demitiam e simplesmente cortavam o plano de saúde. Então, muitas pessoas perderam o plano de saúde nos últimos anos. Já estava assim a situação. Isso vem a sobrecarregar o SUS, é claro. E no SUS nós temos problemas imensos, porque a população é muito grande, o atendimento tem que ser universal e gratuito. E vejam, com essa, digamos, com essa isenção das empresas, com as empresas saindo da responsabilidade de sustentar planos de saúde para os seus empregados, nós temos um agravamento da situação de saúde de um modo geral. Os planos de saúde dizem que nos últimos 2, 3 anos, 30, 40 milhões de pessoas ou tiveram o plano reduzido ou perderam o plano totalmente por força de desemprego. O campo da saúde, que vinha mal, também vai exigir muita reformulação daqui para frente. Além do que, há muitas inovações a serem feitas no próprio sistema de sustentação financeira dos planos de saúde. Os países avançados estão procurando remunerar por desempenho no tratamento médico. O Brasil, até hoje, vem remunerando por tratamento executado, não é? Essa questão de tratamento executado dá ensejo a muitos desperdícios que os próprios médicos vêm indicando, desperdícios na área cirúrgica, desperdícios de órtese, prótese, uma série de coisas, ou mesmo a utilização de muitas tecnologias avançadas da medicina que não seriam necessárias e que encarece a medicina. Então, esse campo da reformulação do sistema de remuneração dos tratamentos médicos, dos eventos, é uma coisa de grande urgência a ser atacada, já devia estar sendo atacada desde já. E nessa discussão que tão dramática, né, desses assuntos todos que nós estamos mencionando aqui, como é que fica até aqui e qual é a perspectiva que você vê da ação dos sindicatos, por exemplo? A gente não ouve os sindicatos se manifestarem com ideias, com propostas. É uma deficiência, eu acho que se nota, né, da atuação deles, porque tem tanto assunto relacionado com o trabalho, com o emprego, com todas essas questões que nós estamos tratando, e a gente não vê muita ação de trabalho construtivo, porque nós estamos no meio de uma grande crise, né, de uma hecatombe que caiu na cabeça de todos os países, e aqui no Brasil o debate franco, pensando mais nas saídas do que em questões partidárias, ideológicas, a gente está faltando ainda, né, na minha opinião. O que você acha? Eu acho que todos vão concordar que tanto os empresários como os trabalhadores foram tomados de surpresa com essa hecatombe. De repente, as empresas são obrigadas a fechar. Muitas empresas são obrigadas a fechar e o emprego começa a diminuir, o desemprego a aumentar. O sindicato ficou muito chocado com isso. O sindicato laboral está vendo que as dificuldades das empresas são insuperáveis no curto prazo. E, na verdade, eles estão tendo uma conduta bastante flexível para entender a necessidade de implantar medidas como essa, redução de jornada e redução de salário, ou suspensão do contrato de trabalho. Já há caso de sindicato aqui no Brasil que ele tomou a iniciativa de dizer às empresas, olha, vocês podem cortar o nosso salário em 20%, 30%, 40%, desde que vocês preservem o nosso emprego. Porque se nós perdermos esse emprego no meio dessa pandemia, no meio dessa catástrofe, nós não vamos achar nada. E o dinheiro que nós vamos receber de verba rescisória vai se esgotar em 1 ou 2 meses. Nós ficaremos sem emprego, sem dinheiro e sem perspectivas de arrumar outro emprego. Então, tem havido bastante esse entendimento do lado sindical laboral de participar dessas negociações com muito mais flexibilidade. Agora, você pergunta o que mais eles poderiam fazer nesse momento. Eu acho que, nesse momento, o mais urgente é isso, é entender a situação,
da economia e da empresa e colaborar com a empresa para encontrar soluções acomodatícias dos empregados, seja ela reduzindo jornada, suspendendo o contrato. Agora, no médio e longo prazo, o Sindicato Brasileiro tem uma pauta belíssima de atuação que ainda acho que não foi atacada, não foi perseguida, como acontece em muitos países da Europa. Por exemplo, na Europa, é muito comum a participação nos sindicatos, nos programas de qualificação profissional. Eles, como são os trabalhadores, como eles sabem quais são as suas necessidades, eles ajudam as escolas profissionais a definir o seu currículo, a definir o seu programa, o seu calendário, o seu ritmo. É uma grande contribuição que eles dão. Eles têm também uma contribuição de participação nos programas e nas instituições do seguro-desemprego. Eles sabem melhor como agir. Por exemplo, muitas vezes é o próprio sindicato que diz o seguinte: olha, o seguro-desemprego para um solteiro, o valor dele pode ser menor do que para um casado que tem 5 filhos, porque ele tem mais responsabilidade, tem mais despesa. O próprio sindicato leva essas ideias para as políticas de emprego, de seguro-desemprego desses países. No campo da saúde é a mesma coisa. Muitos deles participam buscando ideias de fazer um compartilhamento nos planos de saúde para sustentar aquele mínimo de proteção que os trabalhadores precisam. Eu acho que essa pauta ela será percorrida aqui no Brasil assim que nós sairmos dessa catástrofe. Nós estamos vendo que essas políticas emergenciais de crédito para a sobrevivência das empresas está funcionando em parte, né? Na ponta da linha está demorando para chegar os recursos e isso agrava a questão do desemprego. Quer dizer, nós não podemos discutir essas questões sociais sem ter presente as políticas econômicas, né, que são definidas pelo Ministério da Economia. Como é que você vê essas políticas até aqui, essa dificuldade de as políticas de crédito para as empresas, pequenas empresas, médias empresas, mesmo as grandes empresas, demorarem para chegar na ponta da linha e serem efetivamente utilizadas? Bem, nesse campo aí, eu acho que nós temos muito o que melhorar, não é? Há um estudo do Sebrae recentemente divulgado que 80% das pequenas empresas pediram crédito, dessas linhas novas que foram oferecidas pelo governo com mais facilidade. 80% pediram crédito, 80% tiveram o crédito rejeitado. Ou seja, na ponta da linha ainda está faltando a efetividade da medida programada lá no gabinete de Brasília. Isso não há nem dúvida. Agora, há que se encontrar maneiras também de poder ratear o risco que os bancos alegam também na concessão de crédito, mesmo com esses programas subsidiados, não é? Parece que o governo está assumindo uma parte do risco do empréstimo até um montante de 80%, e 20% fica por conta dos bancos. Mesmo assim, esses 20% parece que estão causando problema. Não sei, em muitos países, os governos estão assumindo o risco todo para pequenas e médias empresas. Em muitos países, os governos não estão dando auxílio emergência, eles estão pagando salário para as empresas, não é? Que é o caso da Alemanha, é o caso da Inglaterra. É verdade que são países muito mais ricos do que o nosso, mas são formas muito mais efetivas de preservar as empresas e mantendo elas prontas para reiniciar no momento em que a pandemia for superada. No campo do crédito, que não é bem a minha praia, eu acho que há muito o que fazer para poder ajudar as pequenas e médias empresas a sobreviverem e, com isso, elas poderem empregar mais na frente. Nós temos situações aí de certas empresas, por exemplo, as empresas de shopping, o restaurante de shopping. O restaurante de shopping está com receita zero. O restaurante de rua tem alguma receita porque ele tem o delivery. O restaurante de shopping tem zero de receita. Por muito tempo já. Isso pode ser 2, 3 meses. E as suas despesas estão correndo. Esse restaurante só pode sobreviver se ele contar com um crédito de emergência
a juros toleráveis e por prazo bastante civilizado. Então, são várias situações como essas, pontuais, que precisam ser acudidas por linhas de crédito realmente efetivas para chegar na ponta. Como você falou, alguns países europeus, acho que a maioria dos países europeus fazem chegar esses recursos no fim da linha, assumindo a garantia. Né? Aqui no Brasil ainda não há essa visão e os bancos resolvem pedir essas garantias e o que a gente ouve é que há essa dificuldade. E que outras, você que acompanha de perto isso em outros países, que outras soluções poderiam ser trazidas aqui à discussão no Brasil para complementar as ideias, que não são muitas, que nós estamos tendo aqui para esse período depois? Não agora, imediatamente nós estamos com um programa emergencial que, bem ou mal, está funcionando, foi colocado imediatamente. Esse auxílio dos R$600 foi distribuído para 50, 60 milhões de pessoas, que é uma coisa importante. Nos Estados Unidos levou muito mais tempo, mas, tirando essa parte de emergência que nós estamos vivendo, deve haver outras soluções que estão sendo discutidas em outros países, né, para a fase seguinte, quando as empresas vão ter que reabrir, vão empregar, como você diz, muitas mudanças tecnológicas de hábitos de consumo e tal vão ocorrer, mas eu imagino que deve haver outras ideias em outros países que estão começando a ser discutidas. Você poderia trazer algumas para nosso conhecimento aqui? Bem, tudo indica que o mundo pós-pandemia será bem diferente do mundo atual no campo do trabalho. Há muitos indicadores disso aí. Para pegar um exemplo, o trabalho remoto, o trabalho do home office, que está sendo testado intensamente agora aqui na pandemia, provavelmente vai proliferar numa velocidade espantosa no futuro, depois da pandemia. E isso aí vai ter muitas implicações para as empresas, para os trabalhadores e para as cidades também. Para as empresas, isso vai representar muitas economias, muitas despesas desnecessárias que são feitas hoje. Para os trabalhadores, vai representar mais conforto, mais segurança e, no final das contas, mais qualidade de vida. Para as cidades, vai representar uma desconcentração. Acho que as pessoas vão querer sair fora da moradia da cidade, que é onerosa, que é cara, que custa muito, e ir cada vez mais para a periferia, porque lá ela pode trabalhar à distância, ela pode trabalhar remotamente. E o Brasil terá que também ter um planejamento urbano para, nessa periferia, ter aquilo que os países avançados têm. Ele tem não só o trabalho ali, mas ele tem uma pequena comunidade onde tem um posto de saúde, onde tem um shopping center, onde tem uma agência do correio, onde tem uma base de comercial importante, tem um banco, para ele poder realmente viver de uma maneira adequada e com a melhor qualidade de vida lá. Essas mudanças urbanísticas, elas eu acho que serão pressionadas pela própria mudança que está ocorrendo no trabalho remoto, com a intensificação do trabalho remoto. Além disso, eu acho que, no curto prazo, nós teremos que continuar com essas ajudas que estão sendo dadas pelo governo e também com o diferimento de impostos, com o diferimento de contribuições e, mais na frente, pensar em formas de reduzir um pouco os encargos do trabalho. Quem sabe o próprio trabalho remoto permite reduzir os encargos do trabalho. O trabalho é muito tributado no Brasil. Hoje, um trabalhador que ganha R$1.000 de salário, ele custa para a empresa R$2.020, porque os encargos somos 102% do salário dele. Nós precisamos ter alguma coisa para reduzir isso aqui, reduzir os encargos. Eu vejo o governo várias vezes falando em desonerar a folha de salário. É um outro assunto que, acredito, poderá ser tomado com mais clareza
dentro da reforma tributária, porque se você fizer alguns deslocamentos de tributos, você poderá desonerar a folha. E desonerando a folha, você vai produzir um alívio para as empresas e também um estímulo para a geração de emprego. Isso tem sido falado há muito tempo, mas acho que chegou a hora de nós pensarmos seriamente numa desoneração séria da folha de salários para poder estimular mais empregos futuros. No campo de tecnologia, que você mencionou também, o Brasil tem que intensificar muito todo tipo de investimento em capital humano, desde a educação básica até a qualificação, a requalificação e assim por diante. No último Fórum Mundial de Davos, houve muitos painéis dedicados a essa questão do impacto da tecnologia sobre o trabalho. E os participantes fizeram o seguinte, eles desistiram de discutir se as tecnologias mais destroem ou mais criam emprego. Não, vamos deixar isso de lado. O que é importante é o seguinte, as tecnologias transformam os empregos. Como elas transformam os empregos, nós precisamos requalificar as pessoas. Mas não é requalificar hoje e acabou. Não, tem que requalificar continuamente, porque as tecnologias vão entrar de modo contínuo na vida laboral. Então, até as empresas que estavam ali presentes junto com o Fórum fizeram uma meta ambiciosíssima de requalificar 1 bilhão de trabalhadores nos próximos 10 anos. E muitas empresas já estão fazendo isso junto com as escolas. Essa sinergia entre empresa e escola será essencial para nós podermos topar um programa de requalificação continuada, como faz, por exemplo, o país avançado, os países avançados, como é o caso do Japão. No Japão, a empresa recruta o funcionário dentro da escola. Vai lá no último ano da escola, vê quais são os melhores e recruta. E coloca ele em treinamento no primeiro dia de trabalho e só termina o treinamento no dia que ele sai da empresa, no dia que ele se aposenta. Felizmente, nós temos algumas empresas no Brasil já fazendo isso. Alguns bancos fazem isso de maneira rotineira, a Embraer faz isso de uma maneira já tradicional, a Embrapa, no setor agropecuário, faz isso também. São exceções. Nós teremos que aumentar muito essa sinergia entre empresa e escola para qualificar e requalificar a nossa mão de obra. Nós estamos chegando ao final do nosso tempo e, para concluir, eu gostaria de ter a sua opinião sobre uma ideia que começa a ser aventada para depois da saída da crise, que é a transformação da Bolsa Família, a união de todos os programas sociais, a fusão com a Bolsa Família, para sair aí um pagamento tipo renda mínima, com a fusão de todos os programas para dar apoio a essa explosão de desemprego, explosão de problemas sociais que nós vamos ter. Você acha isso viável? Bem, a viabilidade disso depende de recursos, claro. Se a simples fusão proporcionar os recursos suficientes para pagar uma renda mínima para todos os brasileiros, está ótimo. Se ela é insuficiente, mais recursos terão que ser buscados, provavelmente com tributos. E a razão pela qual eu digo a questão de renda mínima é um assunto que vale a pena ser discutido no âmbito da reforma tributária, onde alguém poderá fazer esse exercício. Bom, vamos juntar todos os benefícios, vamos ver se, juntando tudo, dá para pagar uma renda mínima. Substitui a Bolsa Família, substitui o auxílio defeso lá dos pescadores, substitui o benefício de prestação continuada dos idosos. Vamos ver se dá. Com tudo isso, vamos ver se dá. Se os recursos permitirem, que se faça, mas eu tenho sérias dúvidas que, sem uma reforma tributária de profundidade, a gente consiga recursos para poder sustentar um programa de renda mínima. Essa questão da reforma tributária talvez seja uma das coisas mais prioritárias, né, e exigirá uma coordenação ampla entre o governo, o Congresso, os governos estaduais. É um programa que já está aí há muito tempo e nós não estamos conseguindo avançar. Tomara que nós consigamos avançar. Eu queria agradecer muito a disponibilidade do professor José Pastore, agradecer as suas opiniões, a sua apresentação,
e agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Muito obrigado, professor. Obrigado pela oportunidade, Rubens. Grande abraço. Um abraço, obrigado.